E aí pessoal, tudo bem? Hoje na nossa aula nós vamos aprender como construir o desenho no nosso software PCB Droid de um componente eletrônico que não tem na base de dados. Então nós vimos na aula passada que o PCB Droid ele tem alguns componentes que a gente pode baixar da nuvem e disponibilizar para os nossos projetos. Mas se nós precisarmos de um componente que não tem na sua base de dados, isso quer dizer que nós vamos ter que desenhar este componente no PCB Droid. Então eu peguei um exemplo aqui de uma ponte de diodos, e essa ponte de diodos, que é a KBU06, vai ser utilizada, por exemplo, em um projeto. E ela não tem na base de dados, então nós vamos aprender a construir esse projeto, igual nós estamos retirando do datasheet do componente. Então a gente vai na internet, busca o datasheet do componente e vê as suas medidas, medidas de conexão, distâncias, furação, para que a gente possa estruturar o desenho no software PCB Droid. Então, os parâmetros que são importantes para a gente determinar no processo do desenho é a espessura do elemento que nós vamos utilizar, ou seja, do filamento de contato, e também a distância entre os terminais. Então, como nós podemos observar aqui na figura, nos é dito que a furação necessária para que você coloque o terminal, ela tem 1,2 milímetros. Isso quer dizer que a distância da furação é de 1,2 milímetros. Isso é importante para que a gente possa configurar a espessura de furação da trilha. Um outro elemento extremamente importante é a distância que nós temos entre os terminais. Então esses terminais eles são alinhados, como nós podemos ver, porque a figura nos mostra apenas um tipo, tá vendo? Quando a gente vê lateralmente o componente, a gente não vê os outros terminais, então quer dizer que eles todos estão alinhados, e a distância de alinhamento entre eles é de 5,08 milímetros. Isso vai ser importante para que a gente deixe a distância correta entre os terminais. Além disso, é importante a gente determinar que existem 4 terminais. Então eu vou ter que deixar disponível 4 terminais, sendo que um terminal é positivo, os terminais centrais são onde a gente entra com o sinal senoidal, e o terminal maior, está vendo que ele tem uma proposta de alongamento maior aqui, é o terminal que nós temos o negativo. Então a marca do chanfro aqui marca o terminal positivo que nós vamos utilizar na nossa estrutura. E aqui nós vamos ter do outro lado o terminal negativo, e no centro nós vamos ter aqui os terminais que a gente entrega para o transformador, e aqui nós temos a saída retificada já para a gente entregar para a carga. Então o que é mais importante da gente lembrar é a espessura que nós vamos precisar para a furação de 1,2 e a distância entre os terminais, que é de 5,08. Então agora nós vamos abrir o software PCB Droid para que a gente possa então construir esse elemento dentro do software. Aqui no PC Droid, nós vamos construir o nosso componente que a gente ainda não tem na biblioteca. Então, só relembrando, o olho serve para que a gente possa manusear a tela, o elemento de seleção para que a gente possa selecionar os componentes, o elemento de medição para que a gente faça as medições necessárias para que a gente verifique se está tudo de acordo. Nós temos aqui alguns componentes para traçar automaticamente as trilhas dos elementos, mas nós não vamos mexer nisso. Nós temos do lado esquerdo a ilha, uma ilha para componente SMD, as nossas linhas que nós vamos traçar para interligar os componentes e alguns elementos que nós podemos utilizar para a composição dos elementos criados. E a variável de texto, então, para a gente recorrer. Se a gente clicar no componente, então nós vamos a uma área de dados, e nessa área de dados nós temos os componentes que nós já fizemos o download na aula passada, e podemos ver que a gente não tem nessa representação, na nossa relação de diodos,
né? Então, nós temos alguns componentes de diodo aqui presente no nosso sistema, mas nós não temos nenhum componente com 4 terminais, pressupondo então uma ponte de diodos. Então nós vamos ter que construir esse componente no nosso projeto. Então vamos voltar no nosso projeto para que a gente possa construir o componente eletrônico. Então nós vimos lá pela figura do componente que a sua ilha tem uma furação de 1.2. Então nós vamos clicar em cima da ilha e vamos segurar até que ele mostre para a gente as especificações. Então, o diâmetro externo é 2 milímetros. Nós vamos aumentar um pouco o diâmetro externo, por quê? Porque nós vamos aumentar a furação, que é de 0,8 ali. Então, eu vou colocar um diâmetro externo de 3 milímetros. Quanto maior o diâmetro externo, mais fácil é o processo de solda, mas dificulta se você precisa trabalhar componentes ou a passagem de uma trilha dentro ou entre um componente e outro. Mas nós vamos deixar então ali a representação de 3 milímetros. O próximo parâmetro tem a ver com o diâmetro interno que a gente quer perfurar. Então nós vimos lá que pelo fabricante esse diâmetro interno ele é de 1.2. Então nós precisamos fazer uma perfuração de 1.2, por isso que nós vamos especificar ali 1.2. Pronto. Ok. Então agora nós vamos criar aqui. Nós vamos clicar no elemento e vamos clicar aqui na área de trabalho. E aí nós criamos aqui uma uma ilha que tem uma furação de 1.2 e um diâmetro de 3 milímetros para que a gente possa fazer a solda do componente eletrônico. Agora nós precisamos criar 4 combos 1. Então nós vamos clicar aqui na seleção, vamos selecionar o nosso dispositivo e aí nós vamos duplicar o componente. Ele estando duplicado e na seleção nós vamos segurar e vamos arrastar até que a gente visualize aqui a distância de 5.08. Então à esquerda da trilha aí nós temos a representação de 5.08 milímetros, que é a distância que a gente deve ter de cada terminal. Ok. Nós vamos duplicar de novo esse componente selecionado, vamos segurar nele e vamos arrastar de novo 5.08, que é a distância do outro componente. Ficou pequeno aqui, nós vamos apertar o olho, vamos diminuir um pouco a nossa área de trabalho aqui para a gente poder colocar o outro elemento. Vamos no elemento de seleção. Então, selecionamos aqui um componente e vamos duplicar esse componente, esse item. Clicamos de novo, arrastamos para 5.08. Então, nesse momento, nós criamos aqui as nossas ilhas com a distância apropriada para que a gente possa colocar aquele componente que nós vamos trabalhar. Consequentemente, nós temos aí a possibilidade de relacionar o componente eletrônico. É bom que a gente determine quem são os terminais. Para isso, eu vou usar aqui o terminal texto. Então, eu vou clicar aqui, segurar no terminal texto, até que você mostre aqui a relação do texto. E eu vou colocar aqui na especificação, eu vou colocar aqui terminal positivo. Vou aumentar um pouquinho o texto aqui para ficar mais visual. Vou colocar aqui 3 milímetros para ficar mais ou menos do tamanho da trilha. Ok. E aí eu vou colocar o terminal positivo no elemento superior aqui. Então, ele ficou disposicionado, eu vou clicar aqui, clico no terminal de texto e arrasto ele para a posição que eu quiser. Então eu coloquei ali que é aquele terminal, o terminal positivo. Vou clicar no texto de novo, segurar para que eu possa fazer a alteração. E agora eu vou colocar terminal negativo.
6 milímetros também. Ok. E vou clicar aqui embaixo, terminal negativo. Vou manusear, levar para a posição que eu quiser, ficar mais bem descrito. E agora eu tenho o terminal que vai fazer a associação senoidal, então que eu entro com a fonte senoidal. Então eu vou clicar de novo lá no texto, segurar, e vou trocar aqui para representação de um terminal senoidal. Então a gente vem aqui e coloca o til, que o til pressupõe que é uma senoide. Então nós vamos ter aqui os terminais que são senoidais. Então eu vou clicar no texto, vou colocar um em cada componente aqui. Na verdade ele trocou aqui a representação do terminal. Como estava selecionado, ele trocou a configuração do terminal. Então vou colocar aqui de novo o senoidal. Ok. Vou ter que ter duas senoides aqui. Venho na seleção, seleciono o texto e movimento ele para onde eu quiser. Então tem aqui os terminais senoidais, o terminal positivo e o terminal negativo. Então eu posso também alterar a composição do terminal negativo aqui. Vou colocar aqui a possibilidade de ampliar para alterar essa composição. Então eu criei aqui o terminal